Olá, graça e paz. Hoje, sexta-feira, última sexta-feira do ano, queremos receber você aqui junto conosco nesse programa Semeando Vida. É bom estarmos juntos e nesse tempo está comigo o pastor Márcio Bretas. Bom dia, pastor Márcio. Bom dia, pastor Juan Cruz. Bom dia, querido que nos acompanha aí. Que Deus te abençoe, a você e a sua casa, em nome de Jesus. Pastor Fabiano Cônsole, como está Araruama? Muito bem, graças a Deus. Bom dia você Amém. que está nos ouvindo, nos assistindo, nessa última sexta-feira de 2018, né? Última sexta, e eu tenho certeza que o Senhor, ainda nesse ano, né, já está na reta final aí, vai completar muitas obras, porque a palavra diz que Ele é fiel para completar tudo que começou. Então, que no teu coração haja uma disponibilidade para o agir de Deus. Nós queremos orar, dando início a esse tempo, e logo em seguida, pastor Fabiano vai ministrar a palavra, e eu tenho certeza que edificação, né, e vida vai fluir desse tempo para o seu coração, amém? Senhor, nós oramos, te damos graças, somos, Pai, gratos ao Senhor por esse tempo. Senhor, nesse final de semana que se inicia, e eu tenho certeza, Pai, que o Senhor ainda vai completar muitas coisas nessa virada de ano, que o nosso coração esteja disponível, ensinável, ó Pai, para tudo aquilo que o Senhor vai fazer e quer fazer nesse tempo. Nós oramos, já te agradecemos, em nome de Jesus. Pastor Fabiano. Bom dia, né? A todos que estão nos ouvindo. Eu queria trazer uma palavra de meditação que está lá em Romanos 8, versículo 1, e diz o seguinte: portanto, Paulo dizendo aos romanos, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Quando Paulo diz aqui aos romanos o seguinte: portanto, nenhuma condenação há para os que andam com Jesus. Então, quando eu tenho a decisão de andar com Jesus, nenhuma condenação no mundo espiritual há mais contra a minha vida, contra a minha família, contra a minha empresa, contra a minha casa, contra a igreja que eu presido, ou que eu sou pastor, ou que eu sou líder do louvor. Não importa a função que nós exercemos no âmbito espiritual que estou dizendo, tanto familiar como trazendo para aquilo que é a nossa vida secular. Quando Paulo diz isso, é uma opção. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. O fato de eu estar numa igreja, o fato de eu pertencer a uma igreja, o fato de eu frequentar uma igreja, o fato de eu visitar algum tipo de denominação, não significa que eu estou com Cristo. Não significa isso. Eu posso visitar a casa do Senhor porque nós somos amigos, mas eu não pertenço à sua família. Nós somos irmãos em Cristo, né, trazendo aqui, mas se eu não vivo Cristo na minha vida, eu sou um amigo do Senhor. Quando eu tenho Jesus Cristo na minha vida, eu sou um irmão que entendo e compreendo e vivo a sua dor. E quando Paulo fala assim no versículo 2, não vivo mais porque sou isento da lei do pecado, porque Jesus veio para matar tudo aquilo que a gente viveu, consequentemente o pecado que Adão cometeu. Então, aquilo que nos condenava, tudo aquilo que nos aprisionava, Jesus veio para que nós tenhamos vida e vida com abundância. Não é isso, pastor Juan? E a gente precisa lembrar que essa carta aos Romanos, se é que a gente poderia dizer que foi a mais desafiadora, né? Mas a missão uma das missões mais desafiadoras de Paulo foi estar aqui com os romanos, momentos de prisões e algumas cadeias, açoites, maus tratos. E quando ele vai evangelizando, né, pastor Márcio, e ele chega nesse ponto, portanto, já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, ele está, de alguma maneira, fazendo uma menção sobre ele mesmo. Porque haviam muitas condenações impostas a Paulo, pelo fato dele ser um pregador do evangelho, um discipulador, né, desse evangelho da graça. No entanto, ele diz assim: olha, vocês podem tentar dizer o que quiserem, mas não há condenação porque eu estou em Cristo. Ainda que eu esteja preso, sou prisioneiro de Cristo. Estou preso porque agora não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então eu estou preso a Cristo. E ele vai dizer aos romanos que para quem está em Cristo, nenhuma condenação.
Ninguém pode trazer o peso do pecado mais sobre você, ninguém pode impor uma condição, porque as pessoas elas têm dificuldade de lidar com a novidade de vida que Jesus traz. E o tempo todo as pessoas tentam impor lembranças daquilo que você foi, daquilo que talvez você já praticou, e para elas é difícil desassociar o velho do novo. E Paulo está dizendo aqui, cara, não importa. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo, a lei do Espírito de vida me libertou. E ele diz assim, né? Para aqueles que estão em Cristo Jesus não há condenação. Que não andam segundo a carne, né? Mas segundo o Espírito. E aí, é possível alguém estar em Cristo e andar na carne? Né? Então, não é opcional, né? Exatamente. Não é opcional. A gente precisa entender isso. Se eu estou em Cristo, querido, minha carne já morreu, né? Eu preciso me inclinar para as coisas do Espírito. O que tem acontecido já há muito tempo, as pessoas querem estar em Cristo, mas muitas vezes querem continuar fazendo as obras da carne, se inclinando para as coisas da carne. E Paulo deixa bem claro, aqueles que estão em Cristo, não há condenação. Não há condenação para quem está, para quem vive, para quem tomou posse, para quem se entregou verdadeiramente, que não andam segundo a carne. Porque se Paulo fala isso é porque já naquele tempo, né, como hoje, havia, cara, pessoas que querem estar, eu quero Jesus, mas também eu quero fazer alguma coisa que satisfaça a minha vontade e a minha carne. Aí ele fala, não, para os que não andam segundo a carne. Porque a gente precisa entender, querido, que ainda Cristo na nossa vida, vão haver desejos, vontades da carne, que você vai precisar lutar contra isso. Porque a gente precisa entender algo, querido. Quando Paulo diz isso, e aquela passagem que o pastor Juan disse aí, que já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, é todo dia você lutar contra a tua vontade, contra os desejos da sua carne, para que o desejo de Deus, para que o Espírito de Deus prevaleça na sua vida. Então, muitas pessoas, pastor Juan, pastor Fabiano, têm encontrado dificuldades na caminhada cristã por conta disso. Porque ela quer Jesus, cara, mas ela não vigia e ao mesmo tempo quer praticar as obras da carne também. Não entende que não tem como, irmão, a treva andar junto com a luz. O Espírito não vai, né, não tem como. E aí a pessoa enfraquece e não consegue continuar sua caminhada. Então aí é uma decisão que você precisa tomar. Ou você é de Cristo e abandona as coisas do mundo, né? Ou você nunca vai conseguir se manter firme na presença dele, né? Nunca vai conseguir viver aqueles projetos que o Senhor tem para a tua vida. Paulo abriu mão de tudo. Então o que nós precisamos entender hoje é isso, querido. Precisamos abrir mão de tudo aquilo que nos afasta de Deus, de tudo aquilo que, sabe, impede o agir dele na nossa vida. Precisamos estar em Cristo, mas não andar segundo a carne, andar segundo o Espírito. Tudo se resume, né, numa palavra: posicionamento. Opção de escolha, né? Porque o que acontece? Aqui nós estamos nos relatando a última sexta-feira de 2018. E quantas sexta-feiras se passaram, né? E quantos propósitos foram feitos? E quantas pessoas se levantaram? A gente, quando fala de pessoas, a gente fala de vidas, porque a palavra ela se resume em pessoas. Se resume naquilo que acontece na vida. Então, Paulo aqui está dizendo o seguinte, no versículo 7. Porquanto a inclinação à carne é inimizade contra Deus. Então, se eu me posiciono em fazer a vontade de Deus, a carne, ele está querendo dizer o seguinte, a carne ela está sempre diante de você. Então, o meu maior inimigo hoje é vencer a minha carne, para agradar a Deus. Porque os frutos da carne são frutos pecaminosos. Então, são aquilo que a adversidade, ele mesmo diz, o que eu quero fazer, eu não faço. E o que eu não devo fazer, isso está sempre diante de mim. Então, eu luto, porque o meu maior inimigo é o cão, o outro é a adversidade. Não, seu maior inimigo é resistir às suas vontades. É vencer as suas vontades para estar próximo de Deus. Porque quando eu rejeito aquilo que o Senhor falou, quando eu rejeito a minha carne, eu me submeto a Deus.
Então eu estou renegando aquilo que é uma identidade pecaminosa e aplicando aquilo que é uma identidade vitoriosa que Deus me deu. Não é isso, pastor Juan? Fomos absolvidos pela graça. Quando a palavra diz, né, não há condenação, talvez não signifique para muitos de nós que não havia culpa. Éramos culpados, éramos pecadores. No entanto, no ato do julgamento, o Senhor, ele pagou o preço por nós. Se entregou no nosso lugar. E aí, queridos, a ênfase de Paulo é, ainda que houvessem culpas, ainda que houvessem falhas e erros, isso porque todos nós temos, mas o Senhor se deu por nós, se deu em nosso lugar para que não houvesse condenação atribuída a você e a mim. E por isso fomos colocados em liberdade. Como Paulo fala aos Gálatas 6, foi para a liberdade que Cristo vos libertou. E muitas das vezes, apesar de ter tomado posse dessa liberdade, dessa libertação, voltamos a viver uma vida regalada na carne. E por isso começamos novamente a contrair o peso do pecado, da condenação. E aí, fechando o texto, né, no capítulo 8 que foi lido, lá no versículo 14 diz, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que vos escravize para novamente temerem, mas sim um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Então, além de remover a condenação, ele nos deu uma paternidade, nos adotou como filhos. Então, você vê, de condenados, agora herdeiros de uma herança. Que mudança radical, né, pastor Fabiano? É verdade, né? E a gente percebe que é muito tremendo isso. Deixamos de ser órfãos espiritualmente, agora temos um pai. E um pai poderoso, né? E até hoje, né, a gente ouve as reportagens falando sobre a reintegração social de um ex-presidiário. Como é difícil ele sair de uma sentença, de uma condenação, depois de alguns anos, conseguir um emprego, conseguir voltar para a sociedade, para a sua família. E aqui está falando o seguinte, ó, não há condenação. Vocês foram absolvidos e no mesmo instante que absolvidos, foram adotados como filhos. Então, mas aí há um compromisso de contrapartida. Aqueles que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Há uma contrapartida minha e sua, que é ser guiado. Então, permita-se ser guiado. Estamos aí nesse tempo de muitas avaliações, de muitas reflexões. Se há alguma área que você não foi guiado por Deus, que em 2019 você venha se submeter, deixar, porque foi para isso que o Senhor te chamou para filho, te chamou para livre. Então venha viver, viva essa plenitude da graça de Deus em nome de Jesus. É aquela situação. Sabe o cara quando quer emagrecer? A mulher, o homem quer emagrecer, mas continua comendo pizza, lasanha, hambúrguer. Ele quer uma coisa, mas está fazendo outra, vai totalmente ao contrário daquilo que ele quer. E espiritualmente é assim também. As pessoas querem Deus, querem Jesus, mas faz um monte de coisa que vai ao contrário daquilo que ele quer. Então, última sexta-feira do ano, né? Vai começar um ano novo, querido. Atitudes novas, decisões novas, busca em Deus, busca o Espírito de Deus. Amém. Tenho certeza que as coisas vão acontecer na tua vida. Beijo no teu coração. Fique na paz. Deus abençoe você e a sua casa. Isso aí que o pastor Márcio falou, eu vou deixar de fazer. Eu vou me posicionar. Deus abençoe, tenha uma ótima semana. Um feliz Amém. ano novo para vocês.